Pode ser isso no final também, né? Vai, vamos lá. Fala galera, hoje vamos tratar de um assunto que está na boca do povo e muita gente nem sabe. O assunto de hoje vai ser política cambial. Política cambial refere-se ao controle do governo sobre a taxa de câmbio. A política cambial define as relações financeiras entre o país e o resto do mundo, a forma de atuação do mercado de câmbio, as regras para a movimentação internacional de capitais e de moeda e a gestão das reservas internacionais. Desse modo, podemos dizer que a política cambial é uma ferramenta utilizada pelo Banco Central Brasileiro que tem o objetivo de adotar taxas de câmbio razoáveis dentro da economia. Essa política tem como seu objetivo principal manter um equilíbrio entre a entrada e a saída de moeda estrangeira dentro do país, de modo a suprir os interesses do governo dentro de um determinado cenário do qual o país está vivendo. Isso acontece porque existem determinados momentos em que o governo necessita que a moeda nacional fique mais valorizada ou por vezes que a moeda se desvalorize. Taxa de câmbio refere-se ao preço da moeda estrangeira, em termos da moeda nacional. É a comparação entre a moeda nacional e outra moeda estrangeira. Como todo preço, a taxa de câmbio é determinada pela oferta e pela demanda, no caso, de divisas. Oferta de divisas depende do volume de exportações e da entrada de turistas e capitais externos, agentes que trocam dólares por reais. Demanda de divisas depende do volume de importações e saída de turistas e capitais externos, agentes que trocam reais por dólares. Valorização cambial é o aumento do poder de compra da moeda nacional. Desvalorização cambial é a perda do poder de compra da moeda nacional. Existem dois regimes cambiais. Câmbio fixo. O governo fixa antecipadamente a taxa de câmbio, compromete a comprar divisas à taxa fixada. Deve ter ajustes da oferta e da demanda de divisas ao valor cambial fixado. Necessita de reserva cambial, ou seja, reserva de moeda estrangeira. Câmbio flutuante. A taxa de câmbio varia de acordo com a demanda e a oferta de divisas. O governo não tem compromisso de comprar divisas do mercado, ou seja, ele é livre. A taxa de câmbio é determinada pelo fluxo de moeda no país. O próprio mercado estabelece a taxa de câmbio. O câmbio flutuante pode ser dividido em dois. Flutuação limpa. O mercado determina a taxa sem intervenção do governo. Flutuação suja. O mercado determina a taxa, mas com a intervenção do governo, de forma a manter a taxa de câmbio em níveis adequados sem grandes oscilações. Nessa modalidade, há intervenção para atender os interesses do governo. Banda cambial. Nessa modalidade, utiliza-se o câmbio fixo e flutuante, admitindo flutuação dentro dos limites fixados pelo governo. Tem necessidade de disponibilizar reservas para atender o mercado, caso seja necessário. Agora iremos fazer a comparação dos regimes cambiais em vantagens e desvantagens. Câmbio fixo, vantagens. Maior controle da inflação. Câmbio flutuante, vantagens. Política monetária mais independente do câmbio. Reservas cambiais mais protegidas de ataques especulativos. Câmbio fixo, desvantagens. Reservas cambiais vulneráveis a ataques especulativos. A política monetária fica dependente do volume de reservas cambiais. Câmbio flutuante, desvantagens. A taxa de câmbio fica muito dependente da volatilidade do mercado financeiro nacional e internacional. Maior dificuldade de controle das pressões inflacionárias devido às desvalorizações cambiais. A política cambial afeta a vida do cidadão, mesmo daquele que não viaja para o exterior devido ao comércio internacional. Os preços de produtos importados e exportados são afetados pela taxa de câmbio, que ao flutuar, influencia as exportações e importações. Em setembro de 2018, o dólar alcançou uma marca histórica, o maior valor desde a implementação do Plano Real. Para quem não sabe, o Plano Real foi um programa econômico que surgiu lá em 1994 com o intuito de controlar a hiperinflação. Isso deu origem à nossa atual moeda, o real. Alcançando o valor de R$ 4,19, o real perdeu seu valor e alguns pontos são importantes para entender o motivo disso. O primeiro ponto está na disputa eleitoral ocorrida em 2018, que é a data da cotação da qual estamos falando. As incertezas geradas a respeito do rumo que o país tomará nos 4 anos seguintes às eleições deixam os investidores um pouco inseguros. Dessa forma, eles vão atrás da moeda americana, que é considerada um porto seguro. Vale lembrar que as atividades econômicas do país afetam o olhar dos investidores a respeito daquela economia. No caso do Brasil, ele ainda está passando pelaquela crise econômica iniciada lá em 2014. A lenta recuperação e o baixo crescimento do PIB faz com que haja pessimismo em relação ao mercado do nosso país.
Tanto esse fato quanto o período eleitoral fizeram com que a procura por dólar aumentasse. Quando isso acontece, o nosso querido real fica desvalorizado. Mas ainda assim, existem alguns fatores decisivos para a cotação do dólar. Qual o efeito das variações na taxa de câmbio? Desvalorização cambial. A curto prazo, aumenta a dívida externa em reais, não afetando o saldo em dólar. Médio prazo, estimula as exportações e desestimula as importações. Longo prazo, leva a uma queda da dívida externa em dólares. Valorização cambial a curto prazo, diminui o valor da dívida externa em reais. Médio prazo, estimula as importações e desestimula as exportações. Longo prazo, eleva a dívida em reais. O que pode fazer o dólar subir ou cair em relação ao real? Superávit ou déficit comercial. Quando o Brasil vende mais produtos no exterior, as empresas brasileiras recebem pagamento em dólar. Quando ele importa, as empresas precisam de dólar para pagar seus fornecedores, ou seja, aumenta a demanda por dólar. Portanto, ao exportar, a demanda diminui, caindo o preço do dólar, e ao importar, ocorre o processo inverso. Gastos em turismo. Tanto quando um brasileiro vai ao exterior, quanto quando turistas vêm ao Brasil, há troca de moeda local pela estrangeira. Dessa forma, ocorre também os casos de aumento ou diminuição de demanda. Ao fazer compras no exterior americano, aumenta a demanda por dólar, aumentando também seu valor. Juros brasileiros e americanos. Quando a taxa de juros brasileira sobe, fica mais atrativo para os investidores estrangeiros colocarem nas aplicações financeiras do país porque o dinheiro vai render mais. Porém, ao aumentar os juros americanos, a tendência é que haja saída de dólares para o Brasil. Riscos de investimento. Um dos mais importantes fatores para determinar a taxa cambial é a percepção dos investidores a respeito do país. Caso seja arriscado investir no Brasil, os empreendedores optarão por colocar seu capital em aplicações de outros países, consideradas mais seguras. A gente esqueceu de trazer algumas informações importantes sobre as trocas cambiais, então aqui vai. Existem 3 formas diferentes para se realizar a transação de real para uma moeda estrangeira. A maioria das casas de câmbio aceitam tanto dinheiro quanto cartão para se realizar a troca, a não ser para compras acima de R$10.000, onde a transação precisa ser em transferência bancária. A primeira forma são os bancos, onde a maioria dos bancos oferecem serviços de troca para as moedas nacionais pelas moedas mundiais. O único problema é que às vezes pode não ter a disponibilidade do dinheiro em espécie para realizar a troca naquele momento. Outra forma são os aeroportos, onde todo aeroporto internacional apresenta um balcão para a troca da moeda. Na volta da viagem, ele também pode recomprar o dinheiro que você trouxe de fora. E a última forma são as agências, que são como os bancos encontradas em várias partes das cidades. Elas oferecem um serviço de compra da moeda. A sua forma de funcionamento é, de certa forma, simples. Você leva o seu dinheiro nacional, no caso real, para uma das agências ou opções que você escolher para trocar. Eles vão trazer o valor da sua moeda em relação à moeda estrangeira e assim vão realizar a troca. A única coisa que pode acontecer é algumas casas de câmbio cobrarem uma certa taxa para a realização dessa troca cambial. Uma curiosidade recente é que no dia 6 de maio de 2019, uma casa de câmbio do Rio de Janeiro começou a aceitar bitcoins para a compra de dólares. Para quem não sabe, o bitcoin é uma moeda assim como o real, como o dólar, etc. A só diferença é que ela não existe fisicamente. Ela existe apenas virtualmente. É importante salientar que ela não é controlada por nenhum banco central. A forma de emissão dessa moeda é realizada num processo chamado mineração, que consiste em computadores tentando solucionar certos problemas matemáticos. Mas não vamos entrar muito em detalhe a respeito disso porque não é o nosso foco. Voltando à notícia, essa é uma forma na qual a casa de câmbio está apostando para impulsionar as vendas de dólar. Vale lembrar que o Bitcoin não é considerado um ativo financeiro no Brasil. Então, de certa forma, é um processo fora da lei. Mas, segundo a casa de câmbio, toda transação é feita em real. Pois, abre aspas, a criptomoeda sai da carteira virtual do comprador e vai para a de uma corretora pertencente à casa de câmbio, a qual será encarregada de liberar o valor em real na conta da agência na Europa. Fecha aspas. Para vocês saberem, no dia de hoje, 8 de 5 de 2019, o valor do dólar equivale a R$ 3,93. E a título de curiosidade, eu vou deixar os valores das outras moedas estrangeiras aqui. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre política cambial, entendido um pouco mais sobre o assunto.
Deixa seu like, se inscreve no canal que ajuda bastante a gente e valeu! É isso, deu? Deu? É isso, tá.